Amigos da Casa do Caminho, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, nesta noite de quinta-feira, no ciclo de palestras que fazemos, às quintas e sextas, online pela Casa do Caminho. A gente agradece muito a oportunidade, de estarmos aqui falando com vocês, assim também como às sextas-feiras as pessoas que estão fazendo também o Evangelho. Hoje nós temos a continuação sempre do estudo do Livro dos Espíritos, e agradecemos a oportunidade da casa e também aos amigos espirituais por estarmos mais uma vez aqui, em teu nome, em nome de Dr. Bezerra de Menezes, realizando o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos, com muita paciência e resignação, passarmos por esse momento com muito aprendizado e equilíbrio. Graças a Deus. Então, amigos, vamos lá. Lei de Igualdade, capítulo 9, parte 3ª do Livro dos Espíritos. Essa parte que diz respeito a leis morais nos traz mais uma lei muito importante, que é a lei de igualdade. A lei de igualdade, assim como a lei de liberdade, elas dizem respeito a conceitos que, como até falamos já palestrando sobre a lei de liberdade, dizem respeito ao direito, à filosofia, até mesmo à ética. A lei de igualdade é uma lei muito importante e muito interessante a gente pensar no seguinte: são muitas desigualdades que a gente vê no mundo, agora mais ainda soberbadas por essa pandemia, quando a gente vê populações mais pobres também com a dificuldade, sistemas de saúde mais sobrecarregados em países em desenvolvimento também como o nosso. E essas muitas desigualdades, então, seriam contrárias à lei de Deus, que é a lei da igualdade? Como seria isso? É uma contradição? Claro que, tendo em vista o ponto de vista da vida material, de uma vida só, a gente se depara com uma certa contradição, como se Deus fosse injusto. Há tantas desigualdades sociais, desigualdades de aptidões, desigualdade das riquezas, tudo que o capítulo vai trazer para a gente. Hoje a gente vai falar de 3 itens: igualdade natural, desigualdade das aptidões e as desigualdades sociais. Mas numa encarnação só, isso fica sem resolução. Mas assim, o que é normal? O que é igual? O que é igual para a gente? O diferente de mim não é igual ao que eu sou? E assim, se a gente mudar o fio de prumo, como tem na obra o fio de prumo, a gente perceber a vida espiritual, o espírito reencarnante, a pluralidade das existências, até a pluralidade dos mundos habitados, dogmas do espiritismo, postulados do espiritismo, nós vamos ver que a realidade vai muito além da vida terrena, e essa ideia do que é igual, do que é desigual, já ganha uma outra coloração. Até por causa da transitoriedade das coisas, a impermanência da matéria, as coisas não são permanentes, mas a lei de Deus é justa, a vida continua. Ninguém é proprietário de nada, nós somos usufrutuários. E assim, a lei de igualdade, ela começa com a igualdade natural no 803, e a gente percorre aqui do 803 até 807 hoje, E na igualdade natural, que é uma pergunta só do 803, ele já pergunta se todos os homens são iguais diante de Deus. Então, quer dizer, se a gente for ver nas constituições, nas leis, também tem isso: todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, credo, religião. Então, quer dizer, é um desdobramento natural, um desdobramento da lei natural, melhor dizendo, a igualdade. E a igualdade qual? A igualdade material. Não aquela igualdade formal que a gente diz todos iguais perante a lei. E nem essa há de ser uma igualdade formal. Porque como nos ilumina o conceito jurídico, a igualdade material ou substancial, que vem lá da Oração dos Moços, de Rui Barbosa, famoso jurista, a igualdade material é aquela que vai desigualar os desiguais na medida em que se desigualam. Então, a igualdade material verdadeira é composta de 3 desigualdades.
é você desigualar os desiguais na medida em que eles se desigualam. Então, quer dizer, você receber um tratamento se você for igual e receber um tratamento também justo se você for desigual. Ou seja, as aptidões são diferentes. Então, eu não posso dar o mesmo tratamento para quem tem uma deficiência físico-mental, né, que tem uma necessidade especial, e para uma pessoa que não a tenha, como no meu caso eu. Então, é isso que você alcança a verdadeira igualdade, a igualdade material. Então, até mesmo no direito, esse conceito é iluminado por essa questão, em que vai dizer aqui para a gente, o Livro dos Espíritos, que todos, perante Deus, são iguais, nascem simples e ignorantes, têm o mesmo objetivo. E qual é esse objetivo? O objetivo é a felicidade. A gente nasce simples e ignorante, estamos no meio do caminho, que é o mundo de expiações e provas. E nesse mundo de expiações e provas nós temos vicissitudes, nós temos dificuldades, nós temos provas, nós temos expiações. Estamos desiguais ali no meio. E até em aptidões. E a gente alcança depois o espírito puro, do átomo ao arcanjo. Então a gente tem o mesmo objetivo, mas somos criados no mesmo ponto comum, simples e ignorantes. Deus fez suas leis para todo mundo. O sol brilha para todos, né? E aí, né, ele diz assim, Deus a nenhum homem concedeu a superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, tendo diante dele todos são iguais. Então Deus não faz distinção de raças, de credos, de religiões, né? Ele envolve a todos com seu imenso amor. Ele dá a todos a oportunidade. A reencarnação é mais do que motivo para a gente entender melhor isso daí, porque sempre vai haver a oportunidade de melhorar, de eu me igualar naquilo que eu ainda acho que eu estou inferior ao outro. Então, em verdade, né, quando eu falo em igualdade, eu tenho que falar também em desigualdade ainda, porque a gente tem muitas desigualdades que decorrem da nossa situação de espírito mediano. Desigualdade especialmente de aptidões, a gente não sabe tudo ainda, a gente precisa de várias encarnações para conhecer, para aprender, né? Eu não sei nada de engenharia, de matemática, de ciências biológicas, eu sei de direito que eu estudei. Mas em outra vida eu posso ter estudado uma outra coisa, artes, por exemplo, que eu gosto muito de desenhar. Mas nessa vida eu já vim, né, no direito. Então a gente vai aprendendo a cada vida uma oportunidade de conhecer algo que a gente não conhece. E essas aptidões, essas desigualdades de aptidões vão se dando naturalmente. E no meio do caminho a gente está desigual. Alguns por maior esforço ou menor esforço também vão estar desiguais. E por maior tempo de espírito criado ou não. É isso que a gente vai ver em diante na desigualdade das aptidões na 804. Mas ainda no tema da igualdade natural, né, esse desdobramento que vem da lei natural, ele é óbvio, né, porque a lei natural é a lei divina natural única que é importante para a nossa felicidade. Se a gente está buscando o mesmo objetivo que é ser feliz, a gente precisa dessa lei de igualdade. E também do mandamento, né, que Jesus trouxe para a gente, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo é eu ver o diferente, ele é diferente de mim. Mas ele é meu próximo, porque ele é meu irmão, porque ele é espírito criado por Deus como eu sou, simples e ignorante. Então a gente vê aqui na 804, por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Por que tem essa desigualdade das aptidões? Ora, se Deus concedesse a todos os homens a mesma aptidão, fossem todos iguais, todos nascessem já perfeitos, já acabados, né, não teria primeiro mérito, não teríamos responsabilidade e não teria graça, né? Vamos falar a verdade. Não haveria sentido, não haveria uma busca, né, para me aperfeiçoar. Até mesmo o Divaldo diz para a gente, eu tenho anotado aqui, as aptidões diferentes são resultantes de aprendizados diferentes, que serão para o bem, para a evolução do espírito, né? As aptidões também servem diferentes para diminuir as próprias desigualdades, que aí sim a desigualdade social, que é a parte final do capítulo desse estudo de hoje, é provocada pelo homem, diferente da desigualdade das aptidões. Percebam isso? Estão percebendo? Então, por exemplo, ele responde assim no 804. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, por conseguinte, possui mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de sua experiência e na vontade que lhes constitui o livre-arbítrio. Então, a diferença é o meu tempo de espírito criado. Então, você pega Jesus, espírito puro, veio à Terra, né, exemplificou
mas já teve lá a sua trajetória, a gente não sabe em que ordem, em que mundos, um caminho até mais reto como o nosso, como costumam dizermos, mas ele tem muito mais tempo de criado do que nós. Mas ele disse, um dia fareis tudo que eu faço. Então, quer dizer, a gente tem um tempo de criado, né? Em que o Espírito tem mais tempo criado, tem espíritos que estiveram lá ao tempo de Jesus, que estiveram entre nós, inclusive no meio espírita, né? O próprio Dr. Bezerra, e o grau de experiência que conta e também a vontade. A vontade é um atributo do Espírito, né? O Espírito é aquele que ama, que sente, que age, que tem vontade. E a vontade de fazer o bem, o livre-arbítrio, de se determinar no bem, se determinar em conhecer também, em aprender, em ter o conhecimento, em estudar. Então, quer dizer, a mesma coisa, a gente pode pegar um exemplo de um concursando. Minha área tem muito concurso público, né? Então, a pessoa é muito inteligente, sempre passou com notas boas, mas vai fazer um concurso, sei lá, para juiz. E não estuda, fica na praia, viaja, passeia. E o outro, que é mais esforçado, notas medianas, fica estudando todo dia, se determina, coloca uma hora para estudar. Quem é que passou? Quem passou é aquele que estudou. Aquele que às vezes era inteligente não passa, porque ele não estudou. Não adianta também só a se achar inteligente, porque sem estudar não vai saber qual é a matéria, qual é o ponto que vai cair, o que está sendo pedido na prova. Então é o esforço do espírito, e que ocorre uma aptidão diferente. Um vai ser juiz e o outro não vai. E depois vai reclamar da vida, né? E aí ele diz para a gente no 805, até no 804, ele fala assim também, além disso, sendo solidários entre si, todos os mundos, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, tá aí a experiência, né, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Então, quer dizer, a gente viu os exilados da capela, né, do orbe, o sistema de capela, que Chico traz para a gente no seu livro, psicografado, que mostra também que os mundos, a transmigração progressiva dos mundos, a solidariedade entre os mundos, os espíritos que estão no orbe mais avançado vão desenvolver o nosso orbe como fizeram há 5, 10, 15 mil anos atrás aqui na Terra, e sendo solidários. Então, essas interações, essas aptidões diferentes têm que ser solidárias, elas têm que se complementar para o progresso da própria humanidade. E aí a gente traz aqui uma colocação, pontuando com o tema atual da pandemia, né? Eu até tenho anotado aqui, porque eu estava verificando, né, algumas coisas, né, sobre a pandemia, sobre vídeos. Eu estava vendo um filósofo, Luiz Pondé, na CNN, falando, e ele disse assim, que o vírus faz ver que a sociedade é dependente. A nossa sociedade é dependente. Por que isso? Porque a desigualdade das aptidões já deve ser trabalhada em prol da solidariedade, do encadeamento e interação das habilidades. Então, tem os profissionais de medicina, da saúde, enfermeiros, médicos, auxiliares, os profissionais da pesquisa científica, nós temos as pessoas que entregam alimentos, nós temos as pessoas que entregam serviços, prestadores de serviços, os produtores dos alimentos, os professores que estão online dando suas aulas, as pessoas que estão dando aula de graça, de meditação, de yoga, de educação física, de treinamento físico. Então, ali nós temos uma interação de habilidades, de aptidões, num momento tão difícil da sociedade, que a gente está isolado em casa, necessariamente em prol da saúde, da higiene sanitária. Então, essas pessoas, esses serviços essenciais, esses trabalhadores, a gente depende deles, eles dependem de nós também para realizar o comércio. A sociedade depende um dos outros. Isso liga, é um link total com a lei de sociedade, essa questão da diferença de aptidões. Ninguém vive sozinho, né? Ninguém se basta. Então, não podemos viver sozinhos, né? Com nossas habilidades, em tesourar, né, nossos talentos, né? Como diz também a passagem evangélica. Aí no 805 ele trabalha com a questão de se eu passo para o mundo superior, de um mundo superior para o mundo inferior, se eu estou retrogradando, se eu estou perdendo minha habilidade, minha competência, minha aptidão adquirida. Não, porque o espírito ele não retrocede, ele não retrograda, ele vai conservar, ainda que num envoltório mais embotado ou uma posição mais precária, aquilo que ele aprendeu, né, de conhecimento e de moral. A gente vê nos 50 anos depois, né,
do nosso Emmanuel, né, em que ele volta escravo depois de ter sido senador. Há 2000 anos conta essa história, né, que ele foi senador romano no tempo do Cristo, depois volta como escravo, mas já com toda a sua inteligência e já com uma conquista moral maior por tudo que ele passou quando era senador e viu acontecer aos olhos dele, e ele não queria mais que acontecesse. Então, essa questão, né, parece retrogradar, porque ele está numa posição mais precária, às vezes vem pobre quando foi rico, vem numa posição social inferior, mas isso é apenas a matéria. O espírito continua com as suas conquistas. E aí a gente vai chegando aqui, né, estamos já no meio para o final do nosso estudo, a gente vai chegando nesse tema tão difícil, né, que é das desigualdades sociais. Antes de chegar lá, né, a gente tem que pensar também em uma outra reflexão em relação à desigualdade das aptidões. Ainda criticamos o outro, né, o diferente de nós, de outra etnia, de outro país, de outra raça, de outra religião. E a gente vê aqui que a gente nasce simples, ignorante e tende para o mesmo objetivo. E as diferenças de aptidões dependem de nós mesmos, é natural, depende do aprendizado, do tempo de espírito criado, e todos vão chegar um dia como espíritos puros, ainda que com as suas individualidades. Mas somos todos iguais, somos do mesmo sangue, né? O sangue é vermelho. Então, quer dizer, mas o que cria desigualdade social? Aí ele vai responder no 806. Ela não é obra de Deus, ela é obra do homem, da miopia social do homem, né? Não é uma lei da natureza. E essa desigualdade vai desaparecer um dia, sob perguntar, vem questionar a gente. Só as leis de Deus são eternas. Não se vê apagar pouco a pouco, todos os dias, essas desigualdades? Essas desigualdades desaparecerão ao mesmo tempo em que a predominância do orgulho e do egoísmo desaparecer. Isso só vai restar a desigualdade do mérito. Do mérito é essa que a gente estava falando anteriormente. De eu ter me esforçado mais, eu aprendi mais de alguma coisa, eu tenho um tempo de espírito criado anterior, então eu vou ter autoridade moral. Não autoridade por ter sido juiz na terra, promotor, presidente, diretor de empresa, não. Mas a minha autoridade de espírito, o que eu conquistei moralmente para mim, do meu conhecimento. A gente vê isso até pelos mentores de guias nos livros de André Luiz, né? Como isso se desenrola. Mas a desigualdade social, ela sim, ela é produto do homem, né? Da crueldade do homem, o resultado do orgulho e do egoísmo do homem. A pobreza extrema, os miseráveis, isso não é lei de Deus que cria. Isso quem cria é o homem com seu orgulho e com a sua cobiça, com seu egoísmo, não respeitando até a questão do supérfluo, do necessário, abusando do poder, como a 807 vem alertar para a gente em relação àqueles que abusam da autoridade. Isso não é resultado da desigualdade das aptidões. A pobreza extrema e a miserabilidade é resultado do orgulho, né, do homem, do egoísmo do homem, né? Os diferentes não são desiguais, né? Cria-se a desigualdade como fruto, às vezes, dos nossos próprios erros, da nossa vida presente e erros do passado, né? Agravadas, muitas vezes, por essa cobiça, por esse orgulho, né, do homem, especialmente, às vezes, quando ele toma posições também de autoridade, como o 807 nos alerta. Ele diz que pensar daqueles que abusam da autoridade da sua posição para oprimir o fraco em seu próprio proveito. Aqueles merecem o anátema, a condenação. Pobres coitados, serão a seu turno oprimidos e renascerão numa existência em que suportarão tudo que tiverem feito os outros suportarem. Então a gente tem um limite, né? Aquele que exerce o poder, a autoridade, que é o limite do trabalho, que é o repouso. A gente vê isso até na lei do trabalho. E também em relação aos falsos profetas que o Evangelho nos alerta, quem tem autoridade também que pode estar desvirtuando na questão moral os outros. Então isso aqui é um recado para esse tipo de situação, esses dois tipos de situação que a gente coloca. Bem, a gente então vai terminando o nosso estudo hoje, né? E vai pensando nessa questão da igualdade, especialmente nesse momento agora, né? Em que esse vírus parece que atinge a todos por igual, e atinge a todos por igual. Rico, pobre, idoso, jovem, pessoas com doença ou saudáveis, né? A gente está vendo um avanço desse vírus, já tem em crianças em alguns momentos, não é um avanço como as outras categorias que eu mencionei, mas também existe. Então a gente vê em países vários disso, de várias religiões, de várias etnias, e a gente tem a humanidade cada vez mais de se unir, de se sentir igual, de se sentir filho de Deus, de se sentir merecedor da misericórdia divina, para a gente ultrapassar isso com paciência, com resiliência e com respeito ao próximo, porque amar
ao próximo como a si mesmo é o mandamento da onde advém essa lei moral importantíssima, que é a lei da igualdade. Muito obrigado a todos, que a gente possamos ter uma boa semana, um bom final de semana também, um bom estudo para todos também na sexta-feira, e continuemos aqui vibrando pela nossa casa do caminho, a nossa casa que nós temos muita saudade, para estarmos lá abraçando a todos de volta quando isso passar. Um abraço, tchau.